Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é 24 de abril de 2025 e o seu objetivo é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Bom, nós vamos iniciar com o projeto Conheça o Seu Bairro e o seu propósito é levar as pessoas interessadas a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas serão feitas no final de semana, sendo uma vez por mês escolhido. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 99724-1111 São Paulo DDD 11. Nós temos o próximo passeio, é amanhã. Nós já fizemos 2 passeios no Palácio dos Bandeirantes. Um foi no dia 18 de março, uma terça-feira, e o outro foi no dia 5 de abril, num sábado. Foi maravilhoso, a visita foi maravilhosa. E no dia 25, agora amanhã, às 14h30, nós temos uma visita no Instituto Rebolo. Para maiores informações sobre o Instituto Rebolo, do artista Francisco Rebolo, acesse o link que está também na descrição deste programa, nos 36 minutos, tá? Aí vocês vão conhecer um pouco o Rebolo. O Sérgio Rebolo, que é neto do Francisco Rebolo, nos convidou para tomar um café. Mas precisa fazer inscrição, tá? São somente 8 pessoas. O próximo é na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, dia 18 de maio, é um domingo às 10 horas. Os ingressos inteira é R$30, estudantes e 60 mais pagam meia, R$15, e o estacionamento com manobrista é 25, mas se você quiser deixar nas imediações, pode. Caso após o passeio, podemos tomar um chá, porém, se você quiser, preciso marcar a hora, então preciso da confirmação. Depois um outro é na Casa de Vidro, do Instituto Bard, dia 14 de junho, que é um sábado, às 10 horas. E em julho nós teremos uma visita na Casa da Fazenda, que hoje é a Fazenda Churrascada, tá? Mais informações eu passo depois, que vai ser no dia 20 de julho, inclusive dia do meu aniversário, aí nós vamos comemorar almoçando lá. E nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se, conheça o seu bairro. E nós vamos para o 14º capítulo, parte 3 de 3 da história do Morumbi, o bairro Cidade Jardim. Importante sempre assistir ou apenas ouvir os vídeos anteriores, pois de lá para cá você consegue ligar as partes e conhecer melhor a nossa região. Na semana passada, no capítulo 13, parte 2 de 3, eu falei sobre os nomes do restante dos logradouros, que são 81. Então, relembrando, o bairro Cidade Jardim pertence ao distrito do Morumbi e foi fundado nos anos de 1950, proveniente do loteamento da Fazenda Morumbi em São Paulo, conforme acrescentado no capítulo 12 e 13, mencionado diversos logradouros, e agora seguem os 29 últimos. Rua dos Nenúfares é um gênero de plantas aquáticas da família das ninfáceas, que cresce principalmente nas regiões quentes e temperadas do hemisfério norte. Antigamente chamava-se Rua dos Cajueiros. Ela começa na Rua das Jabuticabeiras e termina na Rua das Begônias. Ela foi oficializada no dia 3 de julho de 1952. Rua dos Pessegueiros, árvore muito conhecida e vulgar da família das rosáceas, cujo nome científico é persica. Começa na Rua das Malvas e termina na Rua das Jabuticabeiras. Ela também foi oficializada em 3 de julho de 1952. Rua dos Plátanos, também um gênero de plantanês. Os plátanos são árvores grandes de copa larga, regular e arredondada,
que dá uma sombra muito espessa. Antigamente tinha o mesmo nome, ou seja, ela sempre foi com o mesmo nome. Rua Doutor Alberto da Silveira. Nasceu em Recife em 5 de maio de 1890. Ainda em Recife, ingressou no jornalismo, tendo trabalhos no Diário de Pernambuco, sendo nomeado escrivão dos feitos da Fazenda Estadual. Formou-se pela Faculdade de Recife em 1916. Foi para o Rio de Janeiro, onde foi redator-chefe e diretor da Época, a revista Época, tá? Que deixou em favor da campanha de Rui Barbosa à presidência da República. Exerceu outros cargos, como o de presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais. Faleceu no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1952. Repararam que é logo após a colocação dos nomes? Antigamente ela era conhecida como Rua 5, começa na Rua Itapuá e termina na Avenida Professor Alcebiades de la Mare. Fica entre as ruas Taques, Alvim e Itapeaçu. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua Doutor João Dalmácio Azevedo. Doutor João Dalmácio Azevedo foi um médico ilustre. Antigamente a rua era conhecida como Baiburuás. Ela começa na Rua das Begônias e termina na Rua Joapé. Fica entre a Rua Aceguá e Rua Inocêncio Nogueira. Foi oficializada em 20 de agosto de 1976. Rua Doutor José Augusto de Queiroz. O Doutor José Augusto de Pereira de Queiroz nasceu em Jundiaí, sendo filho de José Pereira de Queiroz e Dona Angelina Petronilba da Cruz Queiroz. Diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo, ocupou os cargos de juiz de paz de Santa Ifigênia, delegado de polícia da capital e o curador de órfãos no período de 1901 a 1925. Faleceu em São Paulo em 10 de junho de 1925. A rua era conhecida como Rua 3 e começa na Avenida Lineu de Paula Machado e termina na Praça Deputado Dário de Barros. Fica entre as ruas Ceveto Dumont e Jockey Clube de São Paulo. Ela foi oficializada em 4 de dezembro de 1951. Rua Doutor Samuel Uchoa. Samuel Felipe Domingos Uchoa nasceu no ano de 1890. Foi diretor do Saneamento e Profilaxia Rural da Cidade da Saúde Pública. Foi um dos auxiliares de Oswaldo Cruz na campanha contra a febre amarela, desempenhando ainda as funções de diretor de saúde pública dos estados do Amazonas e Ceará, e diretor da Rockefeller no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Foi um dos componentes da missão militar enviado à França por ocasião da Grande Guerra, sendo condecorado pelos governos francês e brasileiro. Faleceu no Rio de Janeiro em 2 de junho de 1952. A rua era conhecida como Rua 2, Rua Irazu. Começa na Praça Deputado Dario de Barros e termina na Rua Itapeaçu. Fica entre o Rio Pinheiros e a Rua Itapuá. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua Doutor Wilton Paz de Almeida. Nasceu na pequena Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, em 1910. Era filho de Gregório e Orminda. A família mudou-se para São Paulo em 1914 e o Dr. Wilton foi formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, trabalhou no Banco da Família por toda a vida. O banqueiro é descrito no texto da Folha como detentor de elevado conceito e administrador. A repercussão da Época do Diário de São Paulo trazia o discurso de José Hermínio de Moraes Filho, que classificou Wilton como um oráculo
a quem todos procuravam para se aconselhar. Ele era presidente do Banco Nacional do Comércio de São Paulo, que seria vendido ao Bamerindos, depois incorporado pelo HSBC nos anos de 1990, ou seja, o Bamerindos virou HSBC. Faleceu no dia 30 de junho de 1965, com 54 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. A rua anteriormente era conhecida como Milton Paz de Almeida e Rua 3. Começa na Rua Engenheiro Oscar Americano e termina na Avenida Amarilis. Foi oficializada em 24 de 11 de 1969. Rua Elias Kutait. Aberta na década de 1920 pela Companhia Cidade Jardim, esta rua recebeu a identificação de Rua B e foi incorporada ao domínio público no dia 2 de novembro de 1927, através do Ato 433, que também lhe deu a denominação de Rua das Laranjeiras. Este nome perdurou até 1962, quando então a sua denominação foi alterada para Rua Elias Kutait, em 16 de 5 de 1962. Elias foi imigrante libanês, residiu em Tatuí, e ela começa na Rua Praça Cidade Jardim e termina na Avenida das Magnólias. Foi oficializada em 16 de maio de 1962. Rua Engenheiro Guimarães Valadão. Rodolfo Guimarães Valadão nasceu em 1887. Exerceu sua atividade em vários estados, principalmente de São Paulo, onde viveu e trabalhou durante 20 anos. Fez parte da Comissão de Saneamento e foi diretor da repartição de águas da capital. Faleceu em 9 de junho de 1951. A rua era conhecida como Rua 10. Ela começa na Praça Deputado Dario de Barros e termina na Praça Padre Lindolfo Esteves. Fica entre a Rua Tapurás e a Avenida Professor Alcibiades Della Mare. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua Engenheiro Oscar Americano. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo sobre Oscar Americano, sobre a Fundação Maria Luísa Oscar Americano. O link está na descrição deste programa. Antigo logradouro formado pelo trecho da Avenida Amarilis entre a Praça Professor Américo de Moura e a Rua Circular do Bosque, e pela Rua Sebastião de Proença. Começa na Praça Professor Américo de Moura e termina na Avenida Morumbi. Fica entre as Avenidas das Acácias e São Valério. Ela foi oficializada em 22 de 1 de 1980. Hoje ela é Avenida Engenheiro Oscar Americano. Rua Evaristo Conrado em Gelberg. Ele nasceu em Piracicaba em 1853 e faleceu em São Paulo em 1932. Foi um engenheiro mecânico e inventor brasileiro. É reconhecido como o inventor das máquinas e beneficiamento de arroz e café no Brasil. Tem também uma considerável história. Vou deixar o link também na descrição deste programa. Rua Fonseca Teixeira. José Fonseca Teixeira de Barros nasceu em Pindamonhangaba em 27 de dezembro de 1869. Bacharelando-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, fixou-se em sua terra natal, onde formou a Fazenda Santa Rufina, estabelecimento agrícola considerado um dos melhores do estado. Na política, filiou-se ao Partido Republicano Paulista, sendo eleito 2 vezes para prefeito municipal. Durante a sua administração, realizou diversos melhoramentos e reorganização das finanças do município. Faleceu em São Paulo em 1953. A rua era conhecida como Rua 9, começa na Rua Itapuá e termina na Praça Professor Américo de Moura.
Ela fica entre a Rua Dr. Alberto Silveira e a Avenida C. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua General José Escarcela Portela. Nasceu em 1896. Foi diretor-geral da Intendência do Exército, superintendente da Ordem Política e Social, secretário de Segurança do Estado de São Paulo e presidente da Comissão Geral de Abastecimento. Criado no governo do General Dutra, foi organizador e planejador do Serviço de Intendência da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e presente nas frentes de luta da Itália. Faleceu em São Paulo em 8 de maio de 1974. Essa rua era conhecida como Rua das Paineiras e ela começa na Avenida das Magnólias. O decreto foi em 28 de setembro de 1976. Rua Ícaro Sidou. Nasceu em São Paulo em 25 de agosto de 1912. Em 1949, ingressou na quadra de serviços da Câmara Municipal em São Paulo. Na Revolução Constitucionalista de 1932, fez parte do batalhão Ibrahim Nobre, pertencendo ao 3º grupo, sendo sido promovido ao posto de cabo da esquadra. Foi presidente em exercício do Partido Trabalhista Brasileiro, diretor do Sindicato dos Cendedores Viajantes e oficial do gabinete do secretário de Trabalho, Cássio Ciampolini. Trabalhou na campanha da deputada Conceição da Costa Neves, angariando doações para a campanha do Promim. Foi candidato a prefeito de Santo André e a deputado estadual. Foi uma das pessoas que trabalharam para a iluminação da cidade de Santana do Parnaíba, em Mato Grosso. Faleceu em São Paulo 17 de novembro de 1966. Essa rua era conhecida como Rua 6. Ela começa na Rua Sebastião de Proença e termina na divisa de terrenos e fica entre a Avenida Morumbi e a Rua 3. O decreto foi em 23 de agosto de 1968. Rua Inocêncio Nogueira. Paulista, filho de Jeremias Nogueira, Inocêncio foi conhecido como sertanista. Para se livrar das penas impostas aos que fizeram incursões naquela época, acompanhamento junto a Dom Francisco Rendon para Pernambuco, a fim de combater os holandeses em 1969. Era conhecida como Rua 15 e Rua Chalcatu. Ela começa na Rua das Begônias e termina na Rua Joapé. Foi decretada em 26 de agosto de 1964. Rua Itapé-Açu, termo da língua tupi que significa caminho grande de pedra à estrada calçada. Ela é conhecida como Rua 4, Rua Veiga Miranda e Rua Itapé-Açu. Ela começa na Rua Dr. Samuel Uchoa e termina na Avenida dos Tajurás. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua Jaguanambi, termo tupi que significa a orelha da onça. Anteriormente era conhecida como Rua 7 e Rua Jatina. Começa na Praça Padre Lindolfo Esteves e termina na Avenida Professor Alcebiades Della Mare. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Rua Joapé. Joapé, língua dos índios Ticuna, no Rio Solimões, que significa onda. Não tinha nome e começa na Rua Baiburuás e termina na Avenida Alcides San Girardi, fica entre a Transmissão da Luz e Viela. Ela foi oficializada em 7 de agosto de 1954. Rua Licino Rupner Dutra. Nasceu em Piracicaba em julho de 1910. Seus estudos primários realizou em Botucatu, onde também cursou a Escola Superior de Comércio. Posteriormente, ingressou na Faculdade de Farmácia de São Paulo, onde
Se formou em 1928. Cursou também a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, colocando o GREI em 1936. Segue também na descrição deste programa o link para vocês conhecerem e a quem possa interessar conhecer Licínio Hopner Dutra. Rua Manuel Marques Simões. Nasceu em 1º de novembro de 1897, formou-se pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Pindamonhangaba. Era diretor da União Farmacêutica de São Paulo. Faleceu em 23 de março de 1954 em São Paulo. A rua era conhecida como Rua 14. Ela começa na Rua das Begônias e termina na Rua Maribeca. Fica entre as ruas Muribeca e Chaucatu. Foi oficializada em 7 de agosto de 1954. Rua Muribeca. Muribeca é um município localizado no estado de Sergipe. O nome anterior era Rua 13. Ela começa na Avenida das Magnólias e termina na Rua Manuel Marques Simões. Foi oficializada em 7 de agosto de 1954. Rua Padre José Grieco. Nasceu em 21 de julho de 1917 em Mogi das Cruzes. Iniciou seus estudos no seminário da Diocese de Taubaté, São Paulo. Posteriormente veio para o Seminário Central do Ipiranga da Ordem Secular, onde se formou em 23 de dezembro de 1944. Foi vigário da Igreja Nossa Senhora do Brasil por muitos anos, onde executou trabalhos sociais nas favelas da Cidade Jardim e Jardim Panorama. Foi capelão do Educandário Santa Terezinha e ajudou na abertura da creche. Sua grande obra, que vai para a posteridade, é a Capela São Pedro e São Paulo, situada no início do Bosque do Morumbi, no bairro Cidade Jardim, que é aquela capela que tem lá no Parque Alfredo Volpi. Faleceu em 24 de dezembro de 1985 em São Paulo. A rua era conhecida como Antapé. Começa na Rua Inocêncio Nogueira, passa pelas ruas Manuel Marques Simões e Joapé e termina na Avenida Alcides San Girardi. Ela foi oficializada em 7 de junho de 1988. Rua Pedro Barros. É um distrito do município brasileiro de Biracatu, no interior de São Paulo. O distrito é formado pela Via de Pedro Barros e pelo bairro rural de Musácia, que é uma área urbana isolada. O local onde hoje se encontra o distrito fazia parte dos 1.200 alqueires de batas virgens do então denominado Porto da Serra, oferecido pelo capitão Luiz de Ataíde Barros como presente de núpcias a Pedro Barros. De posse das terras, Pedro Barros transformou-as numa magnífica fazenda produtora de cereais, cana-de-açúcar e aguardente que abasteciam as regiões do litoral. Rua Antônio Barros de Olhoa, Sintra. O professor Antônio de Barros de Olhoa, Sintra, era de família tradicional de São Paulo, onde nasceu em 13 de setembro de 1907. Eu vou deixar também aí na descrição do programa o link para apreciação. Rua Resedá. Erva anual da família das Resedáceas, ordinária da África do Norte, de folhas espatuladas e obtusas, flores amarelas de perfume intenso, com atração bífidas e dispostas em racemos espiciformes e cápsulas angulosas que se abrem pelo ápice. Ela era conhecida como Rua dos Miosotes. Ela começa na Avenida das Magnólias e termina na Rua das Begônias. Foi oficializada em 3 de julho de 1905. Rua Bonifácio. São Bonifácio é o nome do santo católico comemorado em 5 de junho. O nome anterior da rua era Rua 1. O logradouro foi oficializado em 23 de março de 1956.
Ela começa na Praça Deputado Dario de Barros e termina no início da Avenida Alcides San-Girardi. Rua Severo Dumont. Antônio Severo Dumont, engenheiro, arquiteto, nasceu em 1897 e faleceu em 8 de janeiro de 1953, no Rio de Janeiro. Foi diretor superintendente do Escritório Técnico Ramos de Azevedo e Severo Vilares S.A., de São Paulo e Rio de Janeiro. Era conhecida como Rua 8, começa na Rua Doutor Alberto de Silveira e termina na Rua Fonseca Teixeira. Fica entre a Rua Itapuá e a Avenida dos Tapurás. Foi oficializada em 23 de março de 1956. Silena. Silena é uma espécie de planta da família das Caryophyllaceae. Ela começa da Avenida dos Lírios e termina na linha de transmissão da Light. Foi oficializada em 3 de julho de 1952. Muitas foram oficializadas nesta mesma data, né? Rua Taques Alvim. Foi um convencional de Itu em 1873. A rua era conhecida como Rua 6 e Rua Matape. Começa na Avenida dos Tapurás e termina na Rua São Bonifácio. Fica entre a Avenida das Acácias e Rua Doutor Alberto da Silveira. Foi oficializada em 23 de março de 1956. E agora nós terminamos essa etapa do bairro Cidade Jardim e vamos agora para outra parte deste programa, que é a nossa agenda cultural. Então, na Cidade das Abelhas, não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos, e o link está também na descrição deste programa. E você pode também adquirir qualquer produto da Cidade das Abelhas pelo meu telefone 997241111. É um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Nós temos também a Mostra de Cinema Italiano de 2025, no dia 28 de abril. O nome do filme é Os Dias São Enumerados, de Hélio Petri. Esse filme é de 1962. É para assistir no Cine Teatro Denói de Oliveira, que fica na Rua Rui Barbosa 323, Bela Vista. Inicia às 19 em ponto e é gratuito. Então, bom final de semana para vocês, bastante iluminado.